Fala galera, Pai Jesus, amor de Maria. Então vamos gravar mais uma. Agora capítulo 9 e 10 da carta aos Hebreus. Iniciemos traçando sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai no Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então na página 1532 da Bíblia Ave Maria, capítulo 9, versículo 1. Vai dizer o seguinte: a primeira aliança, na verdade, teve regulamentos rituais e seu santuário terrestre consistia numa tenda. A parte anterior encerrava o candelabro e a mesa com os pães à proposição. Chamava-se santo. Atrás do segundo véu achava-se a parte chamada Santo dos Santos. Aí estava o altar de ouro para os perfumes e a arca da aliança coberta de ouro por todos os lados. Dentro dela, a urna de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Em cima da arca, os querubins da glória estendendo a sombra de suas asas sobre o propiciatório. Mas não é aqui o lugar de falarmos dessas coisas pormenorizadamente. Assim sendo, enquanto na primeira parte do tabernáculo entram continuamente os sacerdotes para desempenhar as funções, no segundo entra apenas o sumo sacerdote, somente uma vez ao ano, e ainda levando consigo o sangue para oferecer pelos seus próprios pecados e pelos do povo. Com o que significava o Espírito Santo que o caminho do Santo dos Santos ainda não estava livre, enquanto subsistisse o primeiro tabernáculo. Isto é, também uma figura que se refere ao tempo presente, sinal de que os dons e sacrifícios que se ofereciam eram incapazes de justificar a consciência daquele que praticava o culto. Continuando, pessoal. A gente parou, deixa eu ver. Praticava o culto. Versículo 10. Culto que consistia unicamente em comidas, bebidas e abluções diversas. Ritos materiais que só podiam ter valor enquanto se fossem instituídos outros mais perfeitos. Porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas, isto é, não deste mundo, sem levar consigo o sangue dos carneiros ou novilhos, mas com seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Pois se o sangue de carneiros e de touros e a cinza de uma vaca, com que se aspergem os impuros, santificam e purificam, pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo? Por isso, é Ele mediador de Novo Testamento. Pela sua morte expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Um testamento só entra em vigor depois da morte do testador. Permanece sem efeito enquanto ele vive. Por essa razão, nem mesmo o Primeiro Testamento foi inaugurado sem uma efusão de sangue. Moisés, ao concluir a proclamação de todos os mandamentos da lei, em presença de todo o povo reunido, tomou o sangue dos touros e dos cabritos imolados, bem como água, lã, escarlate e sopo. Aspergiu com o sangue não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus contraiu convosco. E da mesma maneira aspergiu o tabernáculo
de todos os objetos de culto. Aliás, conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as purificações, e sem efusão de sangue não há perdão. Se os meros símbolos das realidades celestes exigiam uma tal purificação, necessário se tornava que as realidades mesmo fossem purificadas por sacrifícios ainda superiores. Eis porque Cristo entrou, não em santuário feito por mãos de homens, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, mas no próprio céu, para agora se apresentar intercessor nosso ante a face de Deus. E não entrou para se oferecer muitas vezes a si mesmo, como o pontífice que entrava todos os anos no santuário para oferecer sangue alheio. Do contrário, lhe seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo, quando é certo que apareceu uma só vez, ao final dos tempos, para a destruição do pecado pelo sacrifício de si mesmo, como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Assim Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, e aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Esse foi o capítulo 9, agora capítulo 10. A lei, por ser apenas a sombra dos bens futuros, não sua expressão real, é de todo impotente para aperfeiçoar aqueles que assistem aos sacrifícios que se renovam indefinidamente cada ano. Realmente, se os fiéis, uma vez purificados, não tivessem mais pecado algum na consciência, não teriam cessado de oferecê-los. Pelo contrário, pelo sacrifício se renova cada ano a memória dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire pecados. Eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste num corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse: eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro. Venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Disse primeiro: tu não quiseste, tu não recebeste com agrado os sacrifícios, nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado. Quer dizer, as imolações legais. Em seguida, ajuntou: eis que venho para fazer a tua vontade. Assim aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia. Foi em virtude desta vontade de Deus que temos sido santificados, uma vez para sempre, pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Enquanto todo sacerdote se ocupa diariamente com o seu ministério e repete inúmeras vezes os mesmos sacrifícios, que todavia não conseguem apagar os pecados, Cristo ofereceu pelos pecados um único sacrifício, e logo em seguida tomou lugar para sempre à direita de Deus, onde espera, de hora em diante, que seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Por uma só oblação, ele realizou a perfeição definitiva daqueles que recebem a santificação. É o que nos confirma o testemunho do Espírito Santo, depois de ter dito: eis a aliança que depois daqueles dias farei com eles, oráculo do Senhor. Imprimirei as minhas leis nos seus corações, e as escreverei no seu espírito. Acrescenta: dos seus pecados e das suas iniquidades já não mais me lembrarei. Ora, onde houve plena remissão dos pecados, não há por que oferecer sacrifício por eles. Agora vai começar a segunda parte da carta aos Hebreus, que tem o título aqui na Bíblia Ave Maria como exortação à fidelidade e à perseverança. Então, no versículo 19. Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno, em virtude do sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que nos abriu através do véu, isto é,
o caminho do seu próprio corpo. E dado que temos um sumo sacerdote estabelecido sobre a casa de Deus, acheguemo-nos a ele com um coração sincero, com plena firmeza da fé, o mais íntimo da alma isento de toda mácula de pecado, e o corpo levado com a água purificadora do batismo. Conservemo-nos firmemente apegados à nossa esperança, porque é fiel aquele cuja promessa aguardamos. Olhemos uns pelos outros para estímulo à caridade e às boas obras. Não abandonemos a nossa assembleia, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos mutuamente, e tanto mais quando vedes aproximar-se o grande dia. Agora versículo 26. Depois de termos recebido e conhecido a verdade, se a abandonarmos voluntariamente, já não haverá sacrifício para expiar este pecado. Só teremos que esperar um juízo tremendo e o fogo ardente que há de devorar os rebeldes. Se alguém transgredir a lei de Moisés, e isso provado com 2 ou 3 testemunhas, deverá ser morto sem misericórdia. Quanto pior castigo julgais que merece quem calcar os pés o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança, em que foi santificado, e ultrajar o Espírito Santo, autor da graça. Pois bem sabemos quem é que disse: minha é a vingança, eu a exercerei. E ainda, o Senhor julgará o seu povo. É horrendo cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos dos dias de outrora, logo que fostes iluminados, quão longas e dolorosas lutas sustentastes, seja tornando-vos alvo de toda espécie de opróbrios e humilhações, seja tomando moralmente parte nos sofrimentos daqueles que os tiveram que suportar. Não só vos compadecestes dos encarcerados, mas aceitastes com alegria a confiscação dos vossos bens, pela certeza de possuirdes riquezas muito melhores e imperecíveis. Não percais essa convicção, a que está vinculada a uma grande recompensa, pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Ainda um pouco de tempo, sem dúvida, bem pouco, e o que há de vir, virá e não tardará. Meu justo viverá da fé. Porém, se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. Não somos absolutamente de perder o ânimo, para que nossa ruína. Não somos absolutamente de perder o ânimo para nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, esses foram o capítulo 9 e 10, que possamos meditar e deixar que frutifique em nós os frutos desejados por Deus. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.